Tá ouvindo a gente? Sim. Tá, a gente parou quando você falou que em 2011 entrou, e aí eu não Em, escutei dois, mais. em 2011 nós entramos na fila de adoção, eu e meu marido, e paralelamente começamos a pesquisar sobre o assunto, nos deparamos com a oportunidade de adoção ilegal, adoção brasileira, e tudo isso fez com que a gente se interessasse cada vez mais pelo assunto. Até que em 2013 chegou a nossa filhinha, com 1 ano e 1 mês, através do fórum, no caminho correto, e em 2014, no ano passado, a gente resolveu lançar o livro para poder ajudar outros casais ou outras pessoas que estão vivenciando a mesma coisa pela qual nós já passamos, que vocês já passaram também. Então, eu me tornei mais ou menos uma militante do assunto e com o intuito de realmente ajudar outras pessoas. A esclarecer cada vez mais o assunto, quebrar tabu, né? Isso. Não, Pode falar. deu uma paradinha aqui. E como que foi o processo de adoção quando você fez? Foi tranquilo? Né? Em 2011 foi tranquilo? Você teve informação fácil? E a questão das entrevistas também? Você teve alguma dificuldade nesse momento? Eu acho que a dificuldade maior vem de você aprender como funciona o processo e de passar a entender e aceitar, né? Então, a nossa principal reclamação na época era a morosidade, era tudo muito complicado, mesmo a aprovação dos documentos, para a gente, só essa primeira etapa de aprovação dos documentos demorou 4 meses, e a gente tinha pressa, obviamente, né? Porque a gente tinha um desejo imenso de sermos pais, né? Como todo mundo que está na fila. E foi muito difícil para mim, o mais difícil foi lidar com a ansiedade. E da parte de entrevista, felizmente nós fizemos o mínimo necessário, né? Nós fomos aprovados bem rápido até, né? Nós fizemos uma entrevista primeiro nós dois juntos, depois uma só eu, depois uma só meu marido e novamente nós dois juntos. E nessa parte nós já fomos aprovadas. Mesmo em relação a grupos de apoio, eles nos pediram para participar de uma única reunião. Então, foi um processo, nesse ponto, foi suave. O que incomodou, claro que as entrevistas são complexas, né? Existe acho que eles devassam a sua vida para saber realmente se você está preparado, se você quer, se você é uma pessoa correta, e isso eu acho importante. É desgastante, mas é muito importante para poder definir quais pessoas estão preparadas para a paternidade ou não. Afinal, é a vida de uma criança que está em jogo, né? Sim, tem que ter, as equipes das varas de infância têm que ter muita responsabilidade para poder selecionar os pretendentes, né? Então eu entendo isso, mas assim, realmente lidar com a ansiedade foi a parte mais complicada. Eita, acho que tá caindo. Foi. E quanto que tempo demorou o seu processo burocrático? Então, para nós entrarmos na fila foi 1 ano e meio, e depois disso mais 1 ano esperando a nossa filha chegar. A gente teve uma Foi 1 ano indicação e antes meio. dela, mas que era uma criança fora do perfil que a gente tinha escolhido, e daí a gente optou por nem conhecer, a gente nem quis ir ao abrigo para conhecer essa outra menininha, e daí 6 meses depois veio a segunda indicação, que era a nossa filha. Fala um pouquinho pra gente como foi essa preparação antes da entrega dos documentos, antes de você, que eu costumo falar que o processo de adoção começa muito antes da entrega de documentos, né? Que nem nós, no processo do Gael, nós ficamos 2 anos conversando até ter certeza do que era que a gente... Você já conhece a nossa história, tudo. Então, pra gente foram 2 anos conversando, foi 2 anos conversando até a gente tomar realmente essa decisão. E como que foi para vocês isso? Esse antes da entrega dos documentos? Então, foi um processo até rápido. Um dia meu marido sugeriu que a gente partisse para adoção. A gente já estava tentando engravidar fazia um bom tempo, na verdade, acho que 7 anos. E daí a gente não tinha pensado. No dia, logo depois de uma fertilização in vitro mal sucedida, meu marido sugeriu e eu topei na hora. E daí a gente só foi no fórum para poder pegar informações, tentar entender como funcionava o processo. E a função, lógico, das assistentes sociais eu acho que no primeiro momento esse contato inicial a intenção é chocar mesmo,
para testar o seu desejo, para ver se você realmente está preparado. Então, a assistente social que nos atendeu, ela falou assim, não, porque aqui nessa vara, 99% das crianças são filhas de dependentes em crack e outras drogas, e vocês têm que ver se é isso que vocês querem, não existe essa coisa de que as crianças são de pais, enfim, que abandonaram por pobreza. As crianças abandonadas realmente vêm de famílias desestruturadas ou com problemas de drogas. E ela falou várias coisas pra gente, então a gente saiu de lá, os dois meio assustados, mas daí a gente foi pesquisar o assunto, é isso que você falou, a adoção não começa na entrega do papel, ela começou antes pra gente, assim, nesse ponto da gente pegar as informações iniciais, voltar para casa e fazer mesmo uma lição diria até uma lição de casa, de pesquisar o assunto, de pensar, repensar, de definir perfis, né, de crianças, o que a gente tinha capacidade de assumir ou não, que idade, tudo. Então a gente pensou, conversou e foram 2 anos, né? Como no caso de vocês, a gente voltou, se não me engano, 1 mês ou 2 meses depois para dar entrada no processo. Então foi rápido, mas acho que mais pelo desejo do que pelo preparo. Mas é assim mesmo, né? O que a gente acha importante é isso, o casal, a pessoa que esteja adotando, respeitar esse tempo, né, se preparar, que nem esse nosso caso, eu pensando bem, esses 2 anos foram bons para nós, né, foi o tempo certo para a gente se sentir preparado. Eu acho que a pessoa tem que mesmo respeitar esse tempo, entender direitinho, saber que vai ficar o tempo na fila, né? Gabriel apareceu aqui para dar um oizinho aqui para a Grazi. A gente vai continuando aqui. Então, pra gente foi assim, como os dois concordaram de cara, assim, quando ele falou, eu já concordei, então pra gente foi mais simples esse caminho, mas eu conheço pessoas e que o de amadurecimento da ideia é fundamental, né? Porque os dois têm que desejar muito. Tá, né? Mas a questão do perfil, vocês já estavam alinhados? Já foi tranquilo essa questão do perfil? Vocês já tinham mais ou menos a mesma ideia de qual criança vocês gostariam de ter com filho? Ou vocês ainda tiveram que alinhar o pensamento? Como que funcionou esse processo de entender o perfil e saber que os dois estavam preparados para o mesmo tipo de perfil, né? A escolha do perfil é um pouco cruel, né? Porque você brinca ali de Deus, né? De você definir o que você quer e tudo. Então, assim, é um processo doloroso. Pra gente foi assustador ver aquela ficha na nossa frente com as características. Mas, ao mesmo tempo, a gente concordou em quase tudo muito rápido. Não queria, em função de conversas que a gente tinha com médicos, que a gente teve médicos, a gente não queria menores de 1 ano, estamos preparados para um adolescente, então nós definimos uma faixa etária a partir de 1 ano até 4, se não me engano, e como eu queria menina e ele queria menino, também foi fácil de decidir, a gente colocou, a gente não escolheu o sexo, e daí foi, então, mas assim, o resto foi muito fácil, assim, a gente também não colocou nenhuma restrição quanto à etnia. A única restrição, como vocês sabem, foi em relação à saúde. Então, eu acho que no nosso caso nós estávamos muito alinhados sobre o que a gente achava que a gente tinha preparo. E é claro que a gente já conversou muito sobre desejar, né? Sobre essa questão de desejar. Ao mesmo tempo, a gente estava muito preparado também para assumir o que viesse. Porque o nosso desejo era de ter um filho. Então, mesmo que viesse uma criança com algum tipo de problema, a gente, obviamente, ia assumir. Até na nossa indicação, a assistente social perguntou, mas se a criança tiver algum problema... Não, depois que a nossa filha já estava com a gente, ela perguntou, mas se surgir algum problema, porque a vida é assim, então bate um vento e surge um problema. Eu falei... E a minha resposta foi muito objetiva, foi já era. Porque isso, assim, dias depois da nossa filha ter chegado, porque já era mesmo. Ela era nossa filha no minuto em que nós a vimos no abrigo. E não existe isso de, não, eu vou devolver porque se surgir um problema eu devolvo. Pra gente isso é um crime e a gente jamais faria, jamais.
A gente tem o mesmo pensamento também, a gente segue nessa linha, então a gente também foi bem tranquilo nessa questão de perfil também. A gente já estava bem alinhado e é importante a gente deixar claro para todo mundo que quando vocês chegarem lá no processo, que vocês estejam bem alinhados com essa questão também. Porque se não tiverem, o setor técnico vai barrar vocês. A gente já recebeu muitas histórias, já lemos muitas histórias, até nos contando também pessoalmente, de que foram barrados na entrevista por conta disso, né? Dos desejos do casal serem diferentes. Então é muito importante que vocês conversem bastante, né? E estejam bem, como a Ana falou, bem alinhados. Bem alinhados, que nessa... isso é fundamental. E para isso servem os grupos de apoio, a leitura também, a questão dos livros, né? E jornais, e revistas, e tudo que se fala sobre adoção, isso é super importante. A gente também se sente mal enquanto na questão de preencher a ficha. Também a gente, parece que a gente está brincando, né, de Deus, mas depois eu passei a entender que se faz necessário até para que não ocorra para que você esteja bem ciente do que do seu desejo, do que você é capaz, das suas limitações, para que a adoção ocorra tudo bem, né? Que dê tudo certo e não aconteça uma devolução, né? Porque filho não tem botão on-off, na hora que eu não tô gostando eu desligo, e é uma criança, vai ter seus desejos, suas vontades, e a gente tem que estar bem ciente disso, né? Ana, então você ficou um ano... Pode concluir. Não, a gente também teve isso depois que, num segundo momento, a gente viu que, e é uma coisa que eu sempre falo nas palestras, que se te dão esse direito de escolher o perfil, que você exerça. Exatamente porque você tem que ter responsabilidade de saber que criança se encaixa na sua realidade de vida. Antes, a gente teve uma indicação antes da nossa filha, e era uma menininha com paralisia cerebral, que não andava, não falava, que exigia cuidados 24 horas por dia, e infelizmente a gente não tinha condições de assumi-la, primeiro porque os dois trabalhavam muito e continuam trabalhando até hoje, a gente não tinha uma equipe de apoio, nem condições financeiras. Então daí que eu comecei a entender a importância dessa ficha, de que você tem que fazer uma escolha muito consciente, muito responsável, e que se nos dão esse direito de escolher, então que a gente exerça com responsabilidade. Com certeza. É verdade. Então você ficou 1 ano e meio nesse processo burocrático, né, até ser habilitada, e depois mais 1 ano na fila. Como foi esse processo de espera da fila? Foi tranquilo para vocês? Imagino que não muito, né? Não, na verdade, nós íamos com frequência ao fórum para conversar com as assistentes sociais, e a gente tentava se manter presente. Então, lógico, a gente não estava fazendo nada de errado, né? Mas elas não gostavam, claro, né? Porque a gente ficava aparecendo uma vez a cada 15, 20 dias lá. Às vezes a gente dava 1 mês de folga, mas a gente ficava se mantendo presente, e elas reclamavam bastante da ansiedade. E, paralelamente, a gente tentou exercer essa questão a gente tentou aproveitar essa questão do cadastro que a gente achava que era nacional. Então, eu comecei a fazer uma busca ativa, liguei para vários abrigos em várias partes do Brasil, porque eu achava que, já que a gente tinha preenchido que a gente aceitava crianças de qualquer parte do Brasil, que a gente podia fazer isso. E efetivamente, a gente conseguiu alguns contatos, a gente fez algumas viagens, mas as crianças, essa busca ativa, ela funciona para crianças mais velhas. Porque os bebês, ou mesmo na nossa faixa que a gente queria até 4 anos, é muito difícil. Essas crianças que chegam, elas são encaminhadas para adoção rapidamente dentro da mesma cidade. Existe um cruzamento das fichas dos pretendentes e das crianças de uma mesma vara. Esse cruzamento é muito mais rápido. Não existe hoje ainda um sistema que encaminhe crianças de várias partes do Brasil para pretendentes também de várias partes do Brasil. Infelizmente, isso não existe. O Conselho Nacional de Justiça agora, recentemente, prometeu que vai fazer essa integração de sistemas, mas daí, na minha época, eu quis fazer essa busca manualmente. 6 anos, acima de 10, acima de 15, e a gente acabou, enfim, anotou nesse ponto, né?
E o que aconteceu nesse meio tempo foi uma mulher. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tô ouvindo. Tá. Agora não. Tá tudo bem por aí? O pessoal tá ouvindo? Tá tudo ok? Voltou. Voltou. Acho que estamos... A Joyce disse que está ouvindo. O Lucas tá ouvindo também. Vamos ver se... Acho que a gente perdeu a conexão com a Ana aqui. Só um instantinho que a gente vai ver aqui se está tudo ok. Tá ouvindo? Sim. A gente perdeu a conexão com a Ana. A gente perdeu a conexão com a Ana, ela tá tentando voltar. Acho que ela tá tentando voltar aqui. Tá. E vocês, como que tá o processo de vocês aí? Tá tudo bem? A conexão da Ana caiu, mas acho que ela tá tentando voltar, tá, pessoal? A gente vai, assim que ela voltar, a gente continua o bate-papo com ela. Isso. A gente não tá conseguindo... A gente tá vendo que vocês estão... Pra tentar dar uma acompanhada, né? Acho que ela caiu aqui. Vamos ver se ela vai tentar... voltou. Peraí que a gente vai tentar chamá-la de novo aqui. Tá? Só um minutinho, pessoal. Enquanto isso, podem perguntando aí pra Grazi aí, que ela vai dando uma força aí, vai ajudando, vai respondendo o que der. A Andréia falando que tá 1 ano na fila esse mês. Pronto, gente, voltei. Ela conseguiu voltar. Voltei. Eu estou escutando a voz dela, a imagem ainda não vi, mas está aqui. Eu tô ouvindo. Aí... Acho que a imagem veio, então ok. Voltei, gente. Bom, legal. Acho que como esse recurso no Insta é novo, eles ainda estão tentando... ele está um pouco instável, mas está sendo bem legal. Está todo mundo se entendendo bem, a gente está conseguindo conversar. A gente está te ouvindo, está te vendo e ouvindo perfeitamente, Ana. Depois que teve toda essa questão do processo todo, teve as visitas, quase que frequente, já conhecia todo mundo lá por nome, já chamava até por apelido, tudo, né? Já estava bem familiar lá no fórum. Aí como que foi o dia que ligaram para vocês? Então... O dia era tão esperado e sonhada a ligação. Bom, o coração quase para, né? Sai. E daí ligaram pra gente, não deram nenhuma informação pelo telefone, mas falaram assim, olha, tô ligando para saber se vocês podem vir ao fórum amanhã, porque a gente tem uma indicação. E isso eram 3 horas da tarde, a gente morava razoavelmente perto, e daí eu falei para assistente social, eu chego em 10 minutos, e daí ela falou assim, não, hoje vocês não podem mais vir, não dá mais tempo, eu espero vocês amanhã. E daí foi uma noite que a gente não dormiu, né? Claro. Até que no dia seguinte eles fizeram a indicação, né? Contaram, leram a ficha da nossa filha, e escreveram tudo que eles sabiam sobre ela, né? E no dia seguinte, e daí perguntaram se a gente já queria ir para o abrigo para conhecê-la. E dessa vez a gente aceitou, porque ela estava totalmente dentro do perfil, né? E a gente saiu do fórum, já foi direto para o abrigo. E daí, chegando lá, foi uma emoção incrível, assim, porque eles falaram pra gente, olha, ela é uma criança muito feliz, mas vocês não podem tentar pegar de cara porque ela é meio desconfiada. Então, sentem e comecem a brincar primeiro e esperem que ela vá até vocês. Mas daí a gente sentou e minha filha já esticou os braços para mim e ali eu tive certeza absoluta de que era ela minha filha, assim, apesar de esse dia eu não achar que existisse esse tipo de amor instantâneo. Eu era bem cética, inclusive, mas nessa hora não teve jeito. É indescritível, né? Indescritível. Alguém que está seguindo a gente aqui na conversa já passou por isso? O telefone já tocou para algum de vocês que estão participando aí? Ou vocês estão na expectativa?
Ana, quando vocês decidiram iniciar o processo de adoção, como que foi contar para a família que vocês iam entrar nessa jornada? Então, por incrível que pareça, quase todo mundo aceitou super. Sobre isso foi minha mãe. Na época ela achava que seria complicado, ela até falava assim, como é que você vai criar o filho de outra mulher e tal. Mas mesmo assim acabou apoiando, né? E é uma coisa que vocês dois falam sempre, que a aceitação da família, pelo menos no caso de vocês, no meu caso, assim, era muito importante. Eu queria que minha família participasse disso. E queria que eles ficassem felizes e vivessem essa gestação longa com a gente. Então, enfim, dos meus irmãos, da família do meu marido, de todo mundo foi muito boa. Minha mãe que tinha essa dúvida, a gente não tinha ela não tinha muito contato com esse assunto, para ela era uma coisa nova e que a deixou assustada no primeiro momento, mas eu brinco que foi o preconceito mais rápido da história a ser quebrado, porque quando a filha, a gente foi buscar lá no abrigo e saindo do abrigo a gente já foi para um lugar onde minha mãe estava. E a hora que a gente abriu a porta, minha mãe esticou os braços e falou, vem com a vovó. Então, assim, eu nunca vi um preconceito durar tão pouco na vida, acho que foi o recorde. Mas realmente a participação da família é importante. Pra gente também fez toda a diferença, o apoio da família, dos amigos, o carinho também de todo mundo que está ao nosso redor. Realmente foi bacana e fez a nossa, toda a trajetória, toda essa espera ser mais tranquila, né? Ser menos dolorosa. Eles apoiavam bastante, sempre apoiaram, inclusive agora na segunda, né, que a gente está no segundo processo, também continuam nos apoiando, então isso é bacana. É uma coisa que a gente sempre recomenda também. Se vocês puderem contar para a família e ter o apoio da família, isso é fundamental. Porque o que a gente fala é que aquele pré-conceito a gente se combate com informação, né? Então, o máximo de informações que vocês tiverem sobre o tema, dividem, compartilhem com a família de vocês, com as pessoas que vocês estão contando. O máximo de informações que elas tiverem, elas vão estar conhecendo sobre o assunto e vão estar participando com vocês. Né? A Ana Souza, 3050, fez uma pergunta aqui. Você é Ana Davini? Estou. Desculpa, acho que eu nem me apresentei. Eu sou outro Instagram. Porque o meu não funcionou. A gente está conversando aqui com a Ana Davini, sim. A autora do livro Te Amo Até a Lua. E falando do livro, como que foi esse processo de escrever o livro? Porque no livro, para quem não teve a oportunidade de ler, a gente super que recomenda. Mas a Ana conta a experiência dela, ela encerra o livro com a experiência dela, mas a gente não vai dar spoiler aqui. O nome do livro é Te Amo Até a Lua. Está nas principais livrarias aí do Brasil. A Ana Souza disse que comprou o livro essa semana. Olha aí que show. Mas ela também conta tem toda uma questão burocrática, ela fala de tratamentos, de fertilização, de barreira de aluguel e entre uma afinidade de assuntos ali que entraram na sua pesquisa para criar esse livro, né? O processo de criação do livro foi muito trabalhoso, levou muito tempo dessa questão de investigação, de questionar assistentes sociais, psicólogos, os setores técnicos. Como que funcionou essa parte? Na verdade, durante todo o processo, eu ia escrevendo algumas coisas que a gente ia vivenciando. E, como eu falei para vocês, como jornalista também, eu estudava muito sobre o assunto, pesquisava, conversava com muitas pessoas. Então, pessoas que tinham adotado, assistentes sociais, juízes, médicos. Tá normal. E daí também, eu acabei visitando muitos abrigos no Brasil todo, entendendo as leis, comecei a pesquisar as leis. E daí, mas assim, não tinha começado a escrever o livro, eu ia fazendo anotações minhas, assim, típicas, sei lá, da minha profissão, de como eu gosto de escrever, e ia guardando essas coisas. Até que depois que minha filha chegou, que eu resolvi colocar um dia, ela já estava com a gente há um ano, e daí eu falei assim, olha, não dá, eu quero ajudar outras pessoas a vivenciarem esse processo de adoção da forma mais suave possível e que elas tenham a felicidade que a gente está vivendo hoje com a nossa filha.
E daí eu acabei escrevendo sem brincadeira, assim, eu peguei a compilação eu fiz uma compilação dos textos que eu já tinha começado, dei uma organizada, completei, atualizei alguns números, e o livro sempre, eu acho que o livro ficou pronto em 10 dias, a partir do momento em que eu falei, agora eu vou fazer um livro. Eu tô com ele aqui. Tá aqui! O nosso tá aqui. Eu tinha separado para trazer, tava lá no quarto e fui pegar. Aqui. E daí eu um amigo se ofereceu para poder fazer a diagramação, então, e depois as formas não naturais de engravidar, como fertilização in vitro, inseminação artificial, fala um pouco de algumas doenças como endometriose. Depois eu entro no foco principal do livro, que é a adoção. E daí falo de adoção legal, adoção ilegal, as diferentes modalidades de adoção legal. Falo de adoção internacional, mas não de estrangeiros por crianças brasileiras, e sim o contrário, adoção de crianças estrangeiras por brasileiros, porque como o Brasil faz parte da Convenção de Haia, é um tratado, e os brasileiros adotar crianças estrangeiras de alguns países. E depois, só no último capítulo, que eu conto... tem um capítulo sobre o crack também, que é um problema gravíssimo de saúde pública, e hoje em dia é, de longe, a principal razão para o abandono de crianças. E termino, no último capítulo, a gente conta a nossa história. E falo também do preconceito. Então, assim, é um livro que eu quis fazer, não é uma autobiografia nem nada. E eu não conto histórias que eu ouvi, assim, não cito nomes de pessoas, porque eu não quis que fosse um livro de histórias. Eu respeitei bastante a privacidade das pessoas que me ajudaram ou que eu conheci, e daí só coloco dicas. Eu gosto de dizer que é um livro com dicas. Realmente, se a gente tivesse tido a oportunidade de ter lido esse livro antes do nosso processo, teria ajudado demais. Teria ajudado muito mesmo. Que pena que foi antes, né? Mas a gente leu durante o processo do nosso segundo processo, né? Não, e sabe então, gente... o que é mais bacana é que algumas pessoas que leram o livro me falaram assim, olha, o seu livro deu o pontapé que eu precisava para poder tomar a decisão. Eu pensava em adotar, mas tinha muita dúvida, muito medo, e daí eu li o seu livro e já entreguei a documentação. Quando eu ouço isso, e eu já ouvi algumas vezes, acho que várias vezes, eu fico, para mim, é a minha missão cumprida. Ouvir uma pessoa dizer, eu li o seu livro e entreguei os documentos no fórum. Porque no nosso primeiro processo, o livro que nós lemos era tudo era um livro de outros países, de adoções, de histórias de adoções de outros países, né? Então não refletia muito a nossa realidade, né? Como funcionava o processo realmente aqui. E não tinha tanta literatura assim para adoção do próprio país em português e que contasse a nossa realidade, o nosso dia a dia. Aí foi daí que surgiu a ideia de criar o Adoção Brasil para ajudar um pouco, e nessa onda aí também, lógico, aí veio a criação do livro. Teve alguma coisa que ficou de fora do livro, que não deu para colocar, e que você não pode contar e de repente contaria para a gente agora? Não, eu acho que eu não entrei muito na questão da adoção tardia, que hoje em dia é a minha segunda missão, assim. Eu tenho um projeto que eu já tinha apresentado até para uma determinada vara de infância, que tinha sido aprovado, mas depois houve uma troca de juiz e esse projeto ficou na gaveta. Mas hoje eu queria ter colocado no livro mais assim, contar as histórias dos adolescentes que moram em abrigos. Eu acho que esse é um problema sério, que as pessoas têm que a adoção tardia tem que ser incentivada. Então, eu queria muito ter contado que esses adolescentes, contado mais como esses adolescentes vivem, o que eles pensam, para derrubar esse preconceito, porque é um preconceito muito grande. As pessoas dizem assim, a adoção tardia não dá certo, os adolescentes dão problemas, eles já estão prontos, e não é verdade. Eu sei de casos que deram muito certo, muito certo. Assim, e o fato de
dar errado não significa nada, porque uma adoção de um bebê também pode dar errado, um filho biológico pode dar errado. Você não sabe qual vai ser a conduta de um adolescente ou de um adulto mais para frente, então ninguém tem como prever. Então, o livro eu senti falta de ter entrado mais fundo nisso, mas logo mais vai sair, assim, que eu vou escrever ainda sobre isso, mas daí não vai ser um livro só com dicas. O foco principal vai ser contar histórias de adolescentes que moram em diferentes abrigos, não só de São Paulo, mas de outros abrigos pelo Brasil. Ah, vai ser bacana, já estou ansioso já. Já. Pode contar com a gente se precisar de alguma ajuda, de alguma coisa, a gente já está assumindo aqui um compromisso público. Já vamos querer ler, já. Vocês vão visitar os abrigos comigo e fazer as entrevistas junto comigo. Com certeza. Ai, haja coração, né? Porque eu acredito que a gente vai se deparar, se emocionar com cada história, né? Haja coração. Eu sempre fui voluntária, né, de ONGs e abrigos. Mesmo antes de pensar em adoção, eu fazia parte de um projeto de inglês em ONGs e comunidades carentes. Então, assim, eu me emocionava com cada história. Mas depois que eu virei mãe, eu até parei de ir, porque eu fico pensando que cada vez que eu for, eu vou trazer um para casa, né? Então, e eu não tenho, na verdade, hoje em dia eu não tenho espaço, estrutura e tudo, tempo para isso. Então eu parei um pouco, mas ainda é uma coisa que eu vou enfrentar e que eu vou fazer essas entrevistas e vou colocar isso no livro para poder ajudar esses adolescentes que estão crescendo nos abrigos antes que eles completem 18 anos e sejam atirados na vida, em sociedade, sem preparo nenhum. E isso me dá muito, muito medo, assim. Com certeza. O quanto que a gente puder tentar mudar essa visão mesmo e conseguir mostrar para as pessoas que a família ela pode ser construída independente de idade, de formação, de gênero, né? Isso vai ser excelente. De etnia, porque hoje em dia a gente sabe que o número de pretendentes à adoção é muito maior do que as crianças. Mesmo assim, e é muito maior mesmo, né? Se não me engano, hoje, com os relatórios de novembro, são 41 mil pretendentes à adoção e 8 mil crianças liberadas para adoção. Então, teoricamente, não era para ter... Exato. Então, não era para ter crianças, mas ainda tem. É um trabalho mesmo de formiguinha, que todo mundo com seu trabalho, os militantes, aí, como a gente diz, seguindo aí nessa linha, de repente, o panorama ideal é que não tivesse criança acolhida, né? É isso. E eu acho que são esforços conjuntos. Então, assim, as leis têm que mudar no sentido de acelerar a destituição do poder familiar dessas crianças que moram em abrigos, de ou devolvê-las para as famílias biológicas rapidamente ou encaminhar. E do nosso lado, do lado da sociedade, a gente tem que trabalhar para quebrar preconceitos quanto à adoção tardia e também para começar a pensar realmente em um programa de apadrinhamento ou em adoção. São esforços conjuntos que vão alterar essa realidade desses jovens em abrigos, porque são 8 mil que estão disponíveis para adoção. Acho que caiu, gente. São 8 mil que estão disponíveis para adoção, mas são 47 mil que moram em abrigos. Eu escutei isso ontem, um número atualizado de 100 disponíveis para adoção. Então, gente, são quase 40 mil sem situação jurídica definida. Eles nem voltam para a família, nem foram para adoção. Eles estão ali num limbo jurídico que é terrível, terrível. Inclusive, esses números a gente colocou ontem no nosso site, lá no Adoção Brasil, com os números atualizados, e mostrando em gráficos essa diferença do número de pretendentes, de crianças liberadas para adoção e das que estão acolhidas. E realmente, quando você vê em gráficos, parece que fica mais assustador ainda. Porque quando se fala só em números jogados, às vezes você não tem tanta noção, né? Mas quando você vê aquelas barrinhas ali e a proporção de diferença, realmente é bem complicado. Sim, pensar que você tem 40 mil crianças sem perspectiva é assustador. Então, a gente tem que trabalhar para isso e alguma coisa, as leis já, enfim, existe um questionamento das leis, o que já me deixa feliz, mas eu ainda acho que a sociedade também, a gente tem que fazer a nossa parte. Cada vez mais a gente tem notado que o público que tem acompanhado
a gente e tanto você também, eles têm sido cada vez, estão mais engajados. Sim. Porque antigamente as pessoas tinham um pouco de receio, né? Hoje em dia as pessoas são mais engajadas, elas conversam mais abertamente. Isso tudo é muito bom. A gente estava conversando agora há pouco que em 2016 a gente viu o tema adoção sendo falado bastante e esse ano mais ainda do que o ano passado, né? E o que a gente estava falando, a gente quer que o tema adoção não seja só falado no dia 25 de maio, que é o Dia Nacional, e hoje que é o Dia Mundial, que seja falado sempre, né? Porque as famílias são construídas, né? Filhos e pais são formados através da adoção. Então, isso tem que ser falado sempre, né? Tem. Eu estou lendo os comentários aqui, e tem uma moça, acho que Cláudia, que escreveu que adotou uma criança com 6 anos e foi super tranquilo. Uma outra que escreveu que foi adotada com 14 anos e agora também vai adotar. Então é isso, gente, não tem idade, você tem que ter envolvimento, amor, vontade e dedicação. Eu acho que com isso Sim. você faz dar certo. Com certeza. E aproveitando que a Ana já leu algumas perguntas, se vocês quiserem mandar as perguntas, gente, podem mandando as perguntas, que agora a gente está aqui para sair respondendo tudo. Porque o Insta, ele permite apenas 1 hora de live. Toda hora eu tô olhando assim no relógio pra gente não estourar e poder abrir espaço para as perguntas. Então, se vocês quiserem começar a perguntar, gente, a gente está aqui à disposição. De preferência, podem perguntar tudo para a Ana, que ela conhece tudo, ela vai responder rapidinho. Mas a gente está aqui também para responder uma coisa ou outra, tá? Até parece, o Wagner e a Grazi sabem mais que eu, gente. Não se iludam. Vamos ver aqui se já tem. A Graziela eu vi. Até aqui. A Elisa estava falando que faz 4 anos e o processo de destituição do filho dela ainda não se resolveu. Eu li alguma coisa assim. E a Graziela perguntou se você só tem um filho, só adotou uma filha. Sim, por enquanto sim. A gente ainda não teve, assim, a gente não conseguiu ainda pensar em entrar na fila. Para ser sincera, assim, eu quero me dedicar ao máximo para minha filha. Eu não quero, assim, que ela se sinta... Nesse momento, eu acho que eu não tenho energia para poder dividir o meu tempo e minha atenção para outra criança. Então, eu quero dar tudo que eu puder para minha filha e que ela se sinta sempre muito amada, que ela nunca tenha dúvida e que ela saiba que o nosso amor é incondicional. Então, eu, por enquanto, estou me dedicando só a ela. Talvez quando ela estiver maior e ela também quiser, daí a gente pode pensar nisso. Assim, amor não falta, vontade não falta. Dani, Ana, a Dani perguntou quanto tempo foi, e eu aproveito para perguntar para você, quanto tempo foi o processo, quanto tempo durou a guarda provisória? O processo de aproximação foi relâmpago também. Nós a conhecemos numa terça-feira, fomos visitá-la na quarta e na quinta-feira ela foi morar com a gente. Nossa. Foi relâmpago mesmo. Foram 2 dias só, né, antes dela morar com a gente. E isso porque ela era muito pequenininha, né? Então não tinha grandes laços, não tinha passado com abrigo, não tinha passado por maus tratos, não tinha um histórico, né? E ela veio muito rápido. E a guarda provisória durou um pouco menos de 6 meses também. Nós tivemos conversas com as assistentes sociais, uma delas veio até a nossa casa, estava tudo andando super bem, a nossa adaptação foi muito fácil, incrivelmente fácil, era como se a nossa filha sempre tivesse sido nossa, a gente tivesse só se demorar para se encontrar, mas assim, já foi uma coisa muito rápida, adaptação instantânea, e daí com menos de 6 meses a gente já teve a guarda definitiva e logo depois a certidão já com os nossos sobrenomes, junto ao nome dela. Ai, legal. O pessoal também está perguntando bastante se solteiros podem adotar, então você pode adotar sim o solteiro. Pode, no caso se chama adoção monoparental, você pode entrar com o processo sozinho, sim, tanto homem quanto a mulher. E uma preocupação do Erickson é se de repente o que pode causar na criança, de repente, o fato de não ter uma mãe.
essas crianças elas precisam de amor. Independente de ter um pai, uma mãe, ou dois pais, ou duas mães, se ela tiver Um a amor. possibilidade de viver como um filho, já é o suficiente para que ela cresça aí com dignidade e com todas as oportunidades que a vida tem a oferecer, né? Uma história que eu sempre conto é que numa entrevista que eu dei, uma criança ser adotada por um casal homossexual. E a minha resposta foi: você já visitou um abrigo? Absurdo é você deixar uma criança sem amor, sem pai, sem nada, sem família. E daí ele ficou em silêncio, porque é isso, a gente tem que acabar com o preconceito, não importa se é só isso que o Wagner falou, se é um pai só, uma mãe, dois pais, duas mães. Não importa como essa família seja formada, né? Não importa. Tudo você resolve com amor, com quebra de preconceito, com apoio, ainda que seja apoio psicológico, se em algum momento você achar que seu filho precisa de uma terapia, de um psicopedagogo, que você vá trabalhar essas carências, essas dúvidas, mas medo ou por preconceito. Sim, o Lucas Rodrigues falou pra gente falar um pouquinho sobre as adoções ilegais. A adoção ilegal é toda aquela que não é feita pelo fórum, nossa, fugiu agora. Pelo setor técnico, pelo poder público. Entendeu? Então, é bem... Pode falar, Ana, pode falar. Não, é questão. O que é mais famoso aqui é a adoção brasileira, quando você registra como sua uma criança que não nasceu de você. Então, hoje, os cartórios têm mecanismos para poder barrar essas adoções à brasileira. Se eles desconfiarem de alguma coisa, eles podem pedir até exames pré-natais, podem pedir alguma da mulher grávida. Então, mas essa adoção ainda é muito comum, registrar como sua. Por incrível que pareça, algumas... E as pessoas que fazem isso respondem isso juridicamente, se for descoberto. Sim. Se isso é descoberto, as pessoas respondem, elas são processadas e... É um crime. É um crime. Elas vão responder por esse crime e elas vão ser penalizadas e certamente não vão poder entrar num processo legal. E pior de tudo é que mais vai sofrer a criança. O risco é a criança voltar para o abrigo, né? Ou ser encaminhada para um abrigo, os pais perderem o direito de guarda e a pessoa pode até ser presa. Exatamente. Então não é. Eles não vão querer saber se você entendeu, eles vão realmente... Inclusive no livro também tem um capítulo inteiro sobre adoção ilegal, contando todas essas questões também, né? Tá aqui de novo o livro, gente. Vou deixar aqui para vocês lerem o nome direitinho. Guardarem a capa. Tem uma lei, assim, infelizmente algumas mulheres ainda tentam vender os filhos. A gente vivenciou uma situação dessa e por isso que eu sempre recomendo o fórum como o único caminho possível para uma adoção, porque você fica muito vulnerável, assim, e não vale a pena, gente. Vocês têm que seguir realmente o caminho legal. Nada como você deitar sua cabeça no travesseiro tranquilo, você saber que você tem a justiça ao seu lado, entendeu? Né? Você pôr a cabeça no travesseiro e dormir de noite. E você vai começar uma história errada com seu filho? É uma nova com a sua história, filha, né? Uma família. Então tem que ser uma história... já vai começar uma história toda errada, enganando o seu filho, né? Uma história pesada. Pra gente isso foi determinante, porque a gente sempre teve a certeza de que a gente contaria todo o processo, toda a história para nossa filha. E isso foi determinante para a gente não cair numa adoção ilegal, porque é muito duro. Como é que você vira para uma criança e você não vai ter como contar a história dela? Ou você acha que você vai ser capaz de falar, não, eu paguei 20 mil reais por você. Então, ou eu faço um documento por você. No momento que você quer passar princípios para o seu filho, honestidade, caráter, você não pode. A gente fala, infelizmente, se tem oferta, porque tem demanda. Né? Se existem mulheres querendo vender, né, seus filhos,
É porque tem pessoas procurando, talvez se... Então é muito complicado isso. E como a gente está aqui numa rede social, estamos no Instagram, muito cuidado com as redes sociais, com essa questão de adoção ilegal, porque tem muita charlatã também, muita picareta, que diz que tem uma criança para adoção e no final ela só quer tirar dinheiro de você, porque nem criança ela tem. Então, muito cuidado, por isso que a gente sempre reforça, fuja disso. E quando nós recebemos e-mail de uma mulher querendo, a gente pede para ela procurar, para ela se encaminhar no fórum mais próximo e pedir ajuda, né? E fazer, se realmente ela querer entregar a criança à adoção não é crime. O que é crime é ela querer vender ou abandonar. A gente sempre fala isso. Então, o fórum vai dar toda assistência, vai fazer tudo o que ela precisar. E se realmente ela quiser fazer a doação, o fórum vai ajudar. Tem uma Rose que perguntou o que fazer nesses casos, quando uma pessoa quiser ter um filho, né? O correto mesmo seria incentivar a entrega consciente para essa criança ser encaminhada para casais querendo, né? Ou então, em último caso, se vocês perceberem que a mulher realmente vai fazer a venda e que a criança corre risco, infelizmente o caminho é fazer uma denúncia para o conselho tutelar, e daí essa mãe vai ter que responder. Isso, a denúncia é a melhor saída mesmo, é a coisa mais correta a se fazer. É a coisa mais correta. E teve uma outra pessoa agora que perguntou sobre, que ela falou que ela está há 5 anos na fila e que é um absurdo porque ela não quer um bebê de olhos azuis, né? E aí isso, o nosso tempo aqui é curto, mas se vocês puderem entrar no facebook.com/Te Amo Até a Lua, eu comento exatamente isso. Por que apesar dos brasileiros não quererem só bebês recém-nascidos, brancos, por que a fila não anda? Então, o gargalo realmente assim, se o cadastro nacional fosse nacional, nada disso aconteceria. A culpa não é dos pretendentes, não somos nós que só queremos bebês de olhos azuis, como essa pessoa postou agora há pouco aqui. Os próprios números do Conselho Nacional de Justiça informam isso, mostram isso. Sim. Né? Então, da mesma forma que mostram, às vezes os pretendentes levam a culpa por toda essa questão. Você tem, por exemplo, 2.000 crianças negras, e acho que até menos, mas um número que eu lembro mais ou menos de cabeça é esse. Você tem 2.000 crianças negras no cadastro e você tem 20.000 pretendentes que as querem. Você tem 4.000 pessoas que querem crianças com grupos de irmãos e você tem 1.000 crianças com grupos de irmãos. Você tem até assim, 200 crianças com problemas graves, posso adotá-las. Então, assim, o segredo é fazer finalmente esse cruzamento e levar essas crianças. Esse finalzinho para Ana deixar os contatos dela, como que ela encontra. A Ana também está rodando o Brasil aí com palestras do livro. Vem, Ana. Então vocês podem usar a hashtag que vocês estão aí, né? Vai fazer a palestra sobre todos esses temas, então ela vai falar também sobre todas também todo mundo da noção, ela vai conversar. A capa é muito fofa, gente. Na capa, só para vocês verem, minha filha, meus 3 cachorros. Me chama Até a Lua. Interajo bastante. Sempre que tem alguma na maioria das vezes, espero que então seja cumprida, assim, que vocês pensem em adotar e quem já esteja na fila que não desanime,
porque vale muito a pena mesmo, não é da boca para fora, é um amor instantâneo, incondicional, imenso, vale muito a pena mesmo. Então, espero ficar em contato com vocês. Quem tiver alguma dúvida, é só me escrever em alguma palestra. Isso aí, gente. E se vocês gostaram, espero que vocês tenham gostado, né? Então, a gente vai fazer outras dessas também. A gente vai procurar deixar essa live também disponível para que vocês possam ver depois. E continue acompanhando a gente. Então, não esqueçam de seguir no Facebook. É o facebook.com/te amo até a lua. A gente está no Facebook também, com Adoção Brasil. Se vocês não conhecem a gente lá no Facebook. Temos o site também, o adoçãobrasil.com.br, vocês podem acompanhar a gente lá. O canal no YouTube. Tem o canal no YouTube também, é o canal novo lá, que é o youtube.com/adoçãobrasil. É tudo /adoção Brasil. Vocês vão conseguir achar a gente lá de uma forma bem simples e bem fácil. No adoçãobrasil.com.br tem todas as nossas redes sociais lá. Sim, inclusive a gente também tem um post lá falando sobre o livro lá também, que explica mais um pouco sobre por ter participado. Espero que não tenha caído para você, porque você aqui deu carregando. Deu carregando. Volta, Ana. Voltei. Então, muito obrigado pela disponibilidade, por ter aceitado. Obrigada pelo carinho de sempre com a gente, Ana. Eu que agradeço vocês são pessoas incríveis e espero que a gente continue essa parceria, essa amizade por muito tempo. Dúvida para sempre. Com certeza. Pelo trabalho que vocês fazem e pela disponibilidade também, parabéns mesmo. E um beijo pro Gael. Olha, tá aqui brincando e tá rindo sozinho ali no sofá. Um beijo bem grandão pra Tatá também. E vamos marcar de se ver, né? Beijo para todos aí que... Isso, antes do Natal. Antes do Natal, vamos marcar. Beijo para todos que têm nos acompanhado e acompanhou até agora aí, quase 1 hora de transmissão. Obrigado, gente. Obrigada, gente.